Fala pessoal, mais um conteúdo aqui para vocês hoje no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão do medo, né? Deixe o medo de lado e comece a empreender. A maioria das pessoas tem essa dificuldade, tem esse problema dentro do seu dia a dia, fica com muito medo de arriscar e não sabe como fazer. Então fica ligado com a gente até o final que você vai entender um pouco isso e talvez isso te ajude muito e você comece a empreender ainda hoje. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio e empreendedorismo. Esse aqui é o nosso canal no YouTube, aproveite, se inscreve, acione a sinetinha que assim que a gente colocar um conteúdo novo, você é notificado. E dá uma circulada geral lá nos outros conteúdos que eu tenho certeza que vai contribuir muito e vai complementar isso que a gente está falando aqui, você vai empreender muito melhor. Se você não me conhece ainda, abaixo tem uma relação de links onde você pode acessar e me conhecer melhor. Tem os meus projetos, a minha trajetória, os meus serviços atualmente, a gente pode estar interagindo da melhor forma que você achar. Coloque lá suas sugestões, coloque lá suas dúvidas, suas angústias, isso é muito importante para a gente, porque a gente cria aqui conteúdo para você, né, pensando nesses seus problemas. E se você quer que a gente dê uma olhada no seu projeto, quer que a gente dê uma acelerada no seu projeto, entre em contato com a gente que a gente retorna o quanto antes. E eu tenho certeza que a gente consegue acelerar esse seu projeto e você vai ter muito mais sucesso. Isso é muito mais do que dinheiro. O nosso propósito é fazer com que as pessoas e as empresas sejam cada vez mais empreendedoras, que elas tenham mais resultados, que elas consigam, né, fazer a diferença nos seus negócios. Isso é muito importante para a gente. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá ao assunto de hoje. Hoje é a questão do medo de empreender, né? A maioria das pessoas que querem empreender tem essa dificuldade, tem esse problema, o medo, né? E por que as pessoas têm medo? O medo está relacionado com o desconhecido, o medo está relacionado com a falta de conhecimento, o medo está relacionado com o que não, né, de não saber o que vai acontecer daqui para frente se eu começar a empreender. Né? Isso tudo tem a ver com, né, com mindset, com cenários que foram colocados para a gente, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas isso tudo bloqueia a gente de avançar. O medo ele faz a gente não avançar. Mas eu vou te dar uma notícia: o medo sempre vai existir. Então você que tem que mudar essa lógica, você que tem que entender que o medo ele faz parte do seu dia a dia. Porque se não fosse o medo, você provavelmente colocaria a sua vida em risco. Então o medo faz com que você não coloque, né, em determinados cenários a sua vida em risco. Então pense assim, o medo ele sempre vai existir. Nós é que devemos mudar essa lógica. E o que causa o medo? O que causa o medo, eu já falei algumas coisas. É o desconhecido, é aquela ilusão de que o emprego numa grande empresa é a sua estabilidade, de que um concurso é a sua estabilidade, então para que eu vou me arriscar, né, a empreender se eu tenho esse emprego, se eu tenho esse concurso? Só que de uma hora para outra isso tudo pode mudar, né? Esse emprego pode não existir, pode vir uma nova tecnologia e acabar com aquelas funções, então a estabilidade ela é ilusória, então você tem que olhar melhor para isso. E uma outra coisa é a gente mudar o nosso modelo mental, o nosso mindset. Tudo é colocado, né, tudo foi colocado até hoje para a gente não empreender, né? A nossa educação, a nossa formação, não nos é dada a opção de empreender, não nos é colocada a opção de empreender. E aí, infelizmente, né, o empreender muitas vezes fica para o último caso, para a última, né, alternativa a nós, tanto dentro da nossa família, quanto dentro da nossa formação, quanto do nosso dia a dia. Ah, falou empreender, nossa, para que isso? Ah, deixa para lá, é muita burocracia, é muito problema, é muito isso. Só é empreendedor quem tem muito dinheiro. Né? Isso é muito errado falar, é péssimo ouvir todas essas coisas. Porque se você for ver o Brasil, por exemplo, 70% das empresas no Brasil são pequenas e médias empresas. Então como é que essa quantidade de empresas, olha que são muitas empresas, hein, dão certo? Então cuidado, né? A gente tem que mudar esse modelo mental. E para que a gente, né, deixe o medo de lado, a gente tem que começar a fazer. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, começar a fazer. Você pode fazer em conjunto com aquela atividade que você está fazendo hoje, não tem o menor problema, mas você tem que começar a fazer. O que a gente, né, deve fazer? Primeiro é conhecer. Comece a se aprofundar, comece a entender, comece a ouvir, a ler, a conviver com pessoas que fazem, comece a se capacitar, comece a se aprimorar nessas questões. O que é importante um empreendedor ter? E aí, porque você precisa começar certo, você precisa começar da forma certa. Muitos fazem, né, de maneira arrojada, começam a fazer o produto, beleza, mas não tem esse conhecimento do que precisa ser feito. E não é só fazer o produto ou o serviço, tem outras coisas que precisam ser colocadas em pauta. Eu tenho gestão financeira, eu tenho gestão de pessoas, eu tenho logística que precisa funcionar, eu tenho questões de insumos que precisam fornecer, estoque, capital de giro, financeiro. Tudo é importante você estar se aprofundando, porque isso vai fazer com que o seu medo diminua. Então consuma tudo isso, né?
Conviva com pessoas que fazem e não com pessoas que ficam só falando. Esse foi um dos grandes motivos que eu comecei a colocar os vídeos aqui, né? Falar daquilo que eu estou fazendo, do meu dia a dia. Então, façam as coisas. Não dá para você... não dá para você aprender a andar de bicicleta só na teoria. Você tem que ir lá e fazer. Então pensa nisso. Esse é o exemplo que eu queria trazer para você. Andar de bicicleta é igual a empreender, certo? No começo tem muito medo. Por que tem muito medo? Porque eu posso levar um tombo andando de bicicleta. Eu posso cair, eu posso me machucar. Empreender é a mesma coisa, né? Eu posso cair, eu posso perder dinheiro, eu posso ficar com dívidas. Volto a insistir. Medo é ausência de conhecimento. A partir do momento que você passa a conhecer, passa a entender e passa a fazer, isso começa a diminuir. No começo tudo é difícil, os primeiros passos são sempre difíceis. É igual andar de bicicleta, né? Você fica ali mantendo equilíbrio, parece que vai cair, não cai, né? Não sabe fazer curva, não sabe fazer uma manobra mais arrojada, empreender a mesma coisa. No começo eu fico ali me equilibrando entre, né, o pouco dinheiro que tem e tentar vender tudo que eu posso vender. É a mesma coisa, só que com o tempo você passa a pegar o jeito de fazer as coisas. Passa a pegar o jeito de andar de bicicleta, passa a pegar o jeito de empreender. Por isso o conhecimento é importante. E aí começa a dar prazer aquilo, começa a ser prazeroso, começa a entender melhor o negócio. E aí você passa a assumir mais riscos, você passa a querer atingir novos objetivos, você passa a querer pegar novos caminhos, novas jornadas na bicicleta. A mesma coisa para empreender, você começa a querer fazer novas parcerias, começa a querer aumentar as vendas, começa a querer desenvolver novos produtos. Obviamente que com os riscos, né, vem os tombos, vem as quedas, vem os problemas. Mas isso tudo, de novo, é aprendizado, é você buscar novos conhecimentos, novas formas de fazer e você vai crescendo. Quando você começa a entrar nesse ciclo, você sempre vai querer estar dentro desse processo. Você sempre vai querer andar de bicicleta, você sempre vai querer empreender. Tanto é que quando chega alguém para você e fala que não sabe andar de bicicleta, você não entende como, porque é gostoso andar de bicicleta. Então você quer ensinar as pessoas, você quer fazer com que ela ande de bicicleta. A mesma coisa para empreender. E é por isso que eu estou aqui. É porque eu acho muito legal empreender. Precisa fazer parte da nossa vida o empreender, porque é muito prazeroso, é muito gostoso poder realizar as coisas, fazer com que as pessoas melhorem, resolver o problema das pessoas. Isso é empreender. Uma outra questão que eu gosto de falar, é para você tomar cuidado nesse processo, é você não pensar só lá na frente. Eu gosto sempre de fazer analogias com o esporte, né? Então, por exemplo, quando eu corro, né, eu não fico pensando no quilômetro final. Para eu chegar no quilômetro final, eu preciso passar pelo primeiro quilômetro. Então, o meu objetivo principal é o primeiro quilômetro. Depois passa a ser o segundo, depois passa a ser o terceiro. E para empreender a mesma coisa. Qual é o seu próximo passo? Pensa nisso. O meu próximo passo talvez seja colocar uma mensagem aqui de dúvida que eu tenho. Esse é o meu próximo passo. Depois o próximo passo é pegar mais informações, é me aprimorar naqueles conceitos. Então eu vou colocando esse passo a passo e aí eu vou crescendo. Até o ponto que eu vou colocar o passo onde eu vou iniciar o meu processo de empreender. Eu vou começar a realizar o meu produto, o meu serviço e vou começar a vender. Isso é muito importante, porque senão você vai ficar naquele, né? Só diz que faz. Então cuidado com isso. Então fica essa dica. Pense no próximo passo, certo? O medo ele é bom, como eu já disse, mas ele não pode impedir você de avançar. Você precisa ter coragem para avançar. E comece pequeno. Todo mundo começou pequeno, né? Não fique pensando que esses grandes de hoje, eles começaram como são hoje. Não, todos começaram pequenos. Todos começaram ali num local pequenininho. Pode pesquisar na internet, pode pesquisar os grandes aí que você vai ver que todo mundo começou pequeno. Qual que é a diferença deles pra gente? É que eles insistiram, eles foram, eles colocaram coragem, foram e avançaram, tiveram problemas muitas vezes, colocaram os problemas como oportunidades e foram crescendo cada vez mais. É isso importante você ter na sua mente. Por hoje é só, espero que tenham curtido esse assunto. Se curtiu, dê um joinha pra gente, dê um like pra gente, isso é muito importante para o nosso canal. Isso, né, faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, ele passa a divulgar para outras pessoas, isso pra gente é muito importante. Aproveita e distribua esse conteúdo para outras pessoas que eu tenho certeza que a gente pode estar contribuindo assim como a gente contribuiu para você, tá certo? E se você quer empreender mesmo, abaixo aqui na descrição tem um link onde a gente faz, né, a avaliação do seu perfil empreendedor. Então responda lá as perguntas que a gente devolve esse diagnóstico para você e você vai entender como é que você está hoje como perfil empreendedor. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!